Oi, minhas queridas. Depois que encerramos os livros de Êxodo e Levítico, eu quero fazer 3 pequenos vídeos para falar alguns assuntos que eu acho legal a gente conversar, né? Nesse primeiro do dia de hoje, eu quero falar como Deus, ele zela pela saúde do povo, dos seus filhos. E esses filhos eu quero que vocês entendam como crianças. Não crianças no sentido de idade, mas no sentido de conhecimento. Sabe quando você pega o teu filho pequenininho e você vai ensinar ele a comer? Primeiro vai ter o leitinho, depois vai ter as frutinhas e a papinha, porque ele não sabe mastigar, e é aquele processo. O Senhor também fez assim com o povo do deserto. Eles eram, eu vou usar essa palavra, selvagens, então, para vocês entenderem. Tinham coisas que eles faziam que eram brutalizados, eles não tinham noção das coisas. Então, a primeira coisa que o Senhor faz quando tira esse povo lá por 430 anos lá do deserto, lá de Faraó, lá do Egito, ele estipula as leis, né? Primeiro os 10 mandamentos, e ali veio subdivisões. E alguns cuidados que o Senhor teve, talvez quando você estivesse lendo, você falava, para que isso, né? Por que isso? Que coisa chata até de ler, não sei. Eu já tive situação que eu me peguei pensando dessa maneira. Primeira coisa importante que o Senhor zela pela saúde física, né? O Senhor estipulou e ensinou o ser humano, ensinou os seus filhos, e isso é pra gente agora, 6 dias trabalha, 1 dia descansa. Nós precisamos disso. Ele estipulou o sábado. E eu respeito toda pessoa que diz, não, é o sábado. Pode ser o domingo, pode ser a segunda, mas aquele dia em que você está descansando é o dia que você se consagra ao Senhor. Nós temos no grupo pessoas que guardam o sábado. Glória a Deus por isso. Mas se você não guarda o domingo, eu quero que tenha um dia, que nesse dia do teu descanso é o dia que você busca o Senhor. E ele ensinou isso lá para o povo do Egito. Só que o nosso é diferente. Às vezes você pensa assim, nossa, ele dizia que ia morrer se não fizesse isso, ia ser apedrejado. Gente, mas não é a nossa cabeça, a cultura que nós temos agora. Na época, tinha que ser daquela forma, era só daquele jeito que eles entendiam, né? Era só daquela maneira. Você vai morrer? Você não tinha como, eles não eram sensíveis, eles não tinham essa... Nós somos de burlar as regras, mas eles eram brutos, assim, se eu posso falar, selvagens. Eles não tinham essa finesse, né, cultural que temos agora. Então a gente não pode julgar o povo e como Deus tratou eles, como nós somos agora. E o Senhor nos trata de forma diferente agora. Mas naquela época, como um filho, era assim que era naquela época. Porque a cabeça do ser humano naquela época era assim. Então, primeira coisa, o sábado. Outra coisa, o Senhor proibiu o sangue, que o sangue e a gordura eram dele, né? Ué, por que isso? Queridas, ali várias vezes fala sobre o sangue, a questão da simbologia do sangue conter a vida. Eu confesso que eu já comi chouriço, não sei se vocês já comeram, que é feito de sangue, né? Então, queridos, o Senhor diz que não, que nada que contenha sangue quer dizer vida, não é pra gente comer. E o Senhor, naquela época, proibiu a gordura. Por quê? Porque, gente, a gordura, o Senhor estava precavendo, eles iam ficar 40 anos no deserto, né? E depois não tinha médicos, especialistas, cardiologistas. O que acontece? A gordura, ela vai entrando na nossa corrente sanguínea e nós temos muita propensão a ter doenças cardíacas, AVC. Então o Senhor estava poupando o ser humano de consequências danosas no seu corpo, né? E consagrando, então,
Isso é meu, isso faz, isso não faz. Estava ensinando o povo. E isso foi com os alimentos puros e impuros. Gente, impuro, por exemplo, ele não queria que comesse urubu. Vou pegar um exemplo, né? Que tem vários, ele vai citando que tem que ter, se for animal, que tem que ruminar, tem que ter o casco fendido e tal. Por quê? Como que você vai comer um animal, tipo, vou pegar o exemplo do urubu, que é carniceiro, come podridão. Então ali o Senhor estava dizendo, isso é bom, isso não é. Come isso, não come aquilo, né? Então tinha os alimentos puros e impuros. Há estudos que aqueles alimentos considerados impuros, que o Senhor disse, transmitiam doenças, vírus, que ia poder dizimar até o povo. Então, não, há estudos, eu não sei nessa parte, tá? Olha, outra coisa, ensinava até que depois da relação sexual, o casal tinha que tomar banho. Não é que sexo é ruim, porque Deus fez o sexo. Mas é porque a questão da pureza, da limpeza, a mulher fica interno dela, né? E se não lava, se não tem uma higienização, pode causar doenças, né? Nós somos sensíveis nessa área. Também não era para ter relação sexual durante a menstruação. Eu fui estudar por quê, né? Aí eu descobri que nesta época, o nosso corpo, o sangue da menstruação, ele tem um pH diferente do nosso corpo, um pH diferente da vagina, e isso pode acontecer, se a nossa imunidade estiver baixa, da gente pegar infecção. Olha que bacana! O Senhor disse, não faz, a mulher é impura, daí dá uma reforçada aí, não toca isso aí, porque tinha que ser daquele jeito para eles poderem entender. Mas esse cuidado tinha significação, tinha um porquê. Também falava sobre os homens, que eles não podiam, eles eram considerados impuros se eles estivessem com um membro escorrendo, pingando. É a gonorreia. Então, o Senhor não queria que ele transmitisse aquela doença. Era considerado impuro, onde ele sentou, as pessoas não podiam sentar, tinha que se apresentar lá pro sacerdote, que deixava 7 dias em observação, se não sarava, daí, sabe? Então, tudo isso é zelo, cuidado do Senhor para conosco. Cuidado do Senhor para com os seus filhos lá no deserto, né? Não tinha farmácia, hospital 24 horas para eles, né? Também tem o período da mulher. A mulher não pode... tem um período que ela é considerada impura depois do parto. Tem tantos dias para a mulher que ela vai estar menstruando ou não pode, porque, gente... E não era para ter relação sexual, porque ela estava impura. Mas é lógico, o corpo da mulher, depois do parto, estava voltando tudo no lugar. Deus estava cuidando da mulher para que cada coisa voltasse, que o bebê estava ali, saiu o bebê, os órgãos estão meio perdidos, vão entrando cada um no seu devido lugar. Então eles falavam que a mulher precisava da purificação, que ela estava impura, ela não era para ter relação, não era para encostar, mas é por isso, era um tempo de resguardo, de cuidado com ela mesma. Também fala muito sobre a lepra, lógico, né? Doença de pele, fala muito. Por quê, queridos? Agora que a gente fala hanseníase e tem tratamento, agora. Naquela época, quem tinha lepra passava para o outro, e aí, se não cuidasse, se não tivesse um jeito de ficar separado, como eles faziam, ia passar para todo mundo, né, queridas? Então, a lepra tinha que se apresentar, que tivesse alguma mancha na pele, para o sacerdote ia deixar 7 dias de observação, e depois vinha, se a mancha aumentou, diminuiu, esse tipo de coisa, porque era cuidado para que não transmitisse para os outros. O mofo, o Senhor fala até do mofo, que era uma coisa, o mofo não é esse mofinho, é um mofo que causa, esqueci o nome daquela forma que fala, é um nocivo, mata. Então, se tivesse na casa, não podia, tinha que chamar o sacerdote, aí via se aumentava, se diminuía, se tirava as pedras, se era pouco, o que tivesse com um mofo jogava fora, para fora do acampamento. E se não tivesse recurso, era para queimar. Para quê? Para que esse fungo não se espalhasse e contaminasse e matasse as pessoas. Queridas, também fala de não tocar em defuntos.
A vida inteira eu chegava num velório e encostava a mão no defunto, põe a mão ali. Por que o senhor diz que não? Se o meu corpo, olha, vou dar um exemplo. Na época da H1N1, inclusive eu tive um tio que faleceu, foi o caixão lacrado. Eu não consegui me despedir do meu tio, que eu amava muito, né? Agora também, na questão da Covid, as pessoas eram lacradas, eram enterradas, não tinha despedir. Por quê? Porque se a pessoa tá com a imunidade baixa, aquilo que matou a pessoa não sabe do que morreu. Pode ter sido uma coisa assim, um AVC, um infarto, mas podia ser uma doença transmissível. E o defunto continuaria transmitindo aquela doença. Então, queridas, são cuidados. Zelo com o que o Senhor tinha conosco, né? Até uma última para fechar, né? Falava muito sobre a coluna, a coluna de nuvem durante o dia. O deserto, durante o dia, ele era escaldante. Aí o Senhor colocava como se fosse uma proteçãozinha, para ter um sombrinho, um refresquinho, né? Durante o dia. De noite era um frio de lascar. Aí o que eu fazia? Colocava uma coluna de fogo. Era tipo uma iluminação, né? Pública. Ficava clarinho para eles andarem para cá para lá e era quentinho. Olha, queridos. Olha, queridas, que coisa mais linda que o Senhor fazia. Então, esses são os zelos, o cuidado com a saúde do seu povo, com o conforto, o bem-estar. E isso que eu queria dividir. E às vezes você pode ter achado meio entediante algumas coisas que eram bem, assim, dito nos mínimos detalhes, mas era por amor, tá? Beijinho.